Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a mais uma aula e agora nosso contexto de estudo é a história de José do Egito. Começamos bem ali analisando um pensamento dos irmãos mais velhos de José acerca de um amor que o pai Jacó possa ter mais, sobre o filho José em relação aos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos estão ali observando todo o cenário familiar e entre eles, os mais velhos, se diz que o pai gosta mais do mais novo. Jacó gosta mais de José. Vamos rezar para iniciarmos bem a nossa aula. Reze junto com o Padre. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Livro do Gênesis, capítulo 37. Na última aula, nós estávamos ali elucidando um pouco mais esse contexto familiar dos 11 irmãos de José. E fizemos aqui um contraponto com alguns cenários neotestamentários do Novo Testamento, para chegarmos aqui a uma reflexão com maior profundidade e mais embasada na doutrina cristã, sobretudo a partir daquilo que nós agora temos como pilar principal da nossa fé: a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Exatamente. A fé cristã, ela está em volta de todo esse cenário, o que nós chamávamos na aula anterior de pedra angular, da morada principal que deve estar dentro de cada um de nós. Naquela ótica de Santa Teresa de Ávila, quando se fala sobre o castelo interior. Então, lançamos todo esse olhar na família de Jacó e dos seus 12 filhos. E aqui então estamos notando que os irmãos mais velhos, eles estão agora se deixando levar por um sentimento desagradável a Deus, sentimento de ciúmes. E na ótica cristã, em nossa atualidade, já pautado ali em toda a revelação bíblica, mas sobretudo para esta reflexão, aquela revelação bíblica onde se dá o momento da entrega do decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus que são entregues a Moisés. Êxodo capítulo 20, ele é descrito com vários pormenores e explicado todas as suas nuances em vários momentos da nossa atualidade. Mas vamos tomar aqui para sermos bem catequéticos,
Não devemos ensinar nada fora do que a Santa Mãe Igreja, ela nos alvitra, ela nos aconselha. E por isso então, vamos agora dar uma olhadinha, em algumas orientações sobre o que instrui, o que ensina o Catecismo da Igreja Católica sobre o que está acontecendo agora na vida desta família, Jacó e seus 12 filhos. 11 irmãos enciumados em relação ao irmão mais novo. Aqui você nota claramente que existe um liame que une esse pensamento com aqueles mandamentos divinos que Deus entregou a Moisés, para serem todos eles observados. Não vamos citar agora um por um, cada um deles, porque os 10 mandamentos, com certeza, eles serão estudados com maiores pormenores quando estivermos lá no Novo Testamento, estudando sobre o espaço sagrado, a Igreja de Jesus Cristo, os sacramentos, os sacramentais, os pecados capitais, os dons do Espírito Santo, enfim, estará lá nesse contexto. Mas aqui, para esta ocasião, é importante observarmos agora ao menos o 10º mandamento. O 10º mandamento, ele se refere à cobiça, sentimento de cobiça. O que é uma cobiça? Nos parece que a própria palavra, ela já quer entregar sua definição conceitual. Cobiça, querer alguma coisa que é do outro, que é da outra pessoa. Qualquer coisa. Você pode imaginar esta cobiça tanto em aspectos materiais, como alguns objetos, como também aspectos imorais, sim, aspectos materiais, não sei, desde criança, a criança está na pré-escola e vê outra criança brincando com um carrinho e de repente aquela criança, inocentemente, ela deseja, ela quer o carrinho da outra criança. Aqui é um desejo inocente. Aqui não se refere à cobiça propriamente disso. Mas se for um desejo que não for bem cuidado desde criança, o ser humano, ele cresce com aquele sentimento de forma desequilibrada. Ele precisa de orientações, instruções. No caso da criança, ela precisa sempre ser bem educada e ensinada. Se for um jovem, um adulto, por exemplo, ali a idade da razão, ela já atingiu um outro patamar de conhecimento. Já não se refere mais a uma criança de sentimento totalmente puro, inocente, jovem, adulto. Ele já tem aquela visão com certa malícia e, portanto, sabe muito bem discernir o que é dele próprio e aquilo que não é. Portanto, quando a pessoa, seja homem, seja mulher, jovem, adulto, observa algo que não é dele, que não é dela, como se já desejando ter aquilo, então aqui entra-se na visão da cobiça. Querer
algo que não é seu. E como eu bem disse, já em uma idade jovial ou adulta, isso corre um risco muito grande, não só com objetos materiais, ou até mesmo naquilo que nós chamamos na doutrina católica de moralismo, a doutrina moral. Por exemplo, o jovem, o adulto, talvez olhe para um objeto de uma outra pessoa, olhe para um carro. A pessoa não tem carro, não tem automóvel, olha para o automóvel de outra pessoa e fala: eu quero ter aquele carro, eu tenho o desejo de ter aquele carro. Aquele carro é lindo, ele poderia ser meu e não daquela pessoa. Um sentimento que começa a desequilibrar. Também pode acontecer com o jovem, com o adulto, e olhar os corpos de outras pessoas. Se for homem, pode olhar outras mulheres. Se for mulher, pode olhar outros homens. E de repente observar aquela pessoa e dizer: eu queria ter aquela pessoa para mim, do meu lado. Eu queria, se for uma mulher, talvez diria: eu queria ter aquele homem do meu lado. Ou se for um homem, eu queria ter aquela mulher do meu lado. Ter o desejo, a cobiça no coração, é um sentimento que, conforme nós vamos ver no decálogo que foi entregue a Moisés. O que é o decálogo? É os 10 mandamentos da lei de Deus. 10 mandamentos os quais Deus pede para que Moisés entregue ao povo de Israel, para que observem atentamente aquilo que eles devem seguir e aquilo que eles devem evitar. O 10º mandamento se refere à cobiça e diz: não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Livro do Êxodo, capítulo 20, versos 17. Tu não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa que lhe pertença a teu próximo. Repare bem que o ensinamento do decálogo se refere tanto a coisas materiais, objetos, como também pessoas. Escravo, escrava, e assim o seu campo, sua casa, etc. e tal. O que você tem que observar aqui, neste momento, quando a família de Jacó está ali observando o seu irmão mais novo e dizendo que o pai deles ama mais o seu irmão mais novo, José. Aqui o sentimento é de cobiçar. Onde está a cobiça, padre? Eles cobiçam um amor que é próprio do pai para aquele filho. O amor que o pai tem para com eles, os irmãos mais velhos, aliás, melhor dizendo, é o mesmo amor. Só que agora se trata de um amor em idade mais elevada, mais adulta, mais madura. É um amor até mais conciso daquele amor que um pai, que uma mãe oferece para um recém-nascido, uma criança que está engateando, que está indo para a escola pré-primária. Ali tem que ter cuidados mais acurados. E por vezes, os irmãos mais velhos, se diz que o pai ou a mãe ama, protege mais aquele ou aquela que é mais nova. Talvez não seja assim.
talvez seja a necessidade daquele filho ou daquela filha que é mais jovem e precisa de um cuidado maior, de uma proteção maior, seja do pai ou seja da mãe. Eu quero que você entenda também que este sentimento de cobiça, se ele não for devidamente cuidado, ele pode se transformar em algo ainda muito pior. É o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Vamos ver o que acontece se um sentimento de cobiça, se ele não for cuidadosamente observado e tratado, onde que ele pode chegar. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.